Vou te falar uma coisa. Eu fico muito irritada quando eu vejo gente vendendo métodos de emagrecimento fácil e se aproveitando do desespero das pessoas. Prometendo uma fórmula mágica para fazer a pessoa perder 10 quilos em 15 dias, porque é tudo rápido e moleza e vai resolver tudo para sempre, como se você fosse um robô. É um tal de dieta da sopa para cá, dieta da proteína para lá, tira o carboidrato, bota ovo, tira ovo, dieta do fulano, dieta do beltrano, dieta de não ter dieta, putz. E a queima, hein? Queima. Queima gordura e seca isso, queima gordura e seca aquilo, como se você emagrecesse em partes. Seca até você virar uma chupa-cabra ou uma super novidade com uma cápsula ou uma injeção que promete reduzir as medidas de vez. No final, é tudo mais do mesmo. E a pessoa ainda se sente pior e mais desesperançada. Porque o que você tem, na verdade, na sua vida agora, é essa maldita sanfona que não te larga. Muita gente vendendo porcaria e nem profissionais das respectivas áreas são. Zero responsabilidade, zero conhecimento. E é lógico que eu não estou falando aqui dos bons profissionais da educação física, da nutrição. Eles dão o melhor deles e também ficam tristes e indignados com as propagandas mentirosas. Além disso, já vi nesses colegas a frustração deles ao darem o melhor deles e ver um paciente não seguir ou abandonar aquilo que foi prescrito para eles. O pior mesmo é que você está cansada de tentar, cansada de se sentir perdida, frustrada, cansada de estar cansada, sem saber o que fazer. E aí você começa, apesar de tudo, numa nova tentativa, apesar de todos os pesares, e ainda tem uma pontinha de esperança, estando aqui, dedicando o seu tempo ao me escutar. Então, primeiro de tudo, muito obrigada. Então eu quero te trazer uma perspectiva diferente, porque falar de alimentação e exercício físico, todo mundo já fala. Isso é importante, é lógico, mas esse não é o ponto para a mudança. Eu quero te mostrar o porquê. Eu só preciso te avisar que esse não vai ser um vídeo curto, porque eu preciso te explicar com calma os conceitos fundamentais que você precisa aprender aqui para entender o porquê de até hoje não ter conseguido emagrecer ou manter seu peso. Então peço para não te interromperem, que você está fazendo algo muito importante para você agora. Então vamos começar a conversar. Faça só um teste. Quando você pensa em emagrecer, qual é a primeira coisa que te vem na cabeça? Você feliz, empolgada, satisfeita? Ou cheia de dúvidas, preocupada, pensando no que vai ter que passar de novo e se realmente agora vai funcionar para você? E à medida que o processo vai acontecendo, você está contente, motivado, motivada ainda? Ou aquela ideia infernal de que algo gostoso não pode comer, não sai da sua cabeça, te transforma numa pessoa ainda mais desanimada, incomodada, irritada? Bom, como dizem algumas pessoas comigo brincando, aquela capivara raivosa vai atacar novamente em algum momento, logo mais, logo menos. E por tudo isso, a todos esses programas milagrosos, miraculosos, maravilhosos, eu dou o carinhoso nome de fator poste urinando no cachorro. Porque todos esses métodos podem elaborar coisas superficialmente diferentes, mas todos têm a mesma característica em comum. Não tratam o verdadeiro motivo de você não conseguir emagrecer. Pegam o resultado como causa. Então, dia após dia, o problema parece que só piora e que você não vai ter solução. Quando você pensa em emagrecer ou se manter no peso saudável, você se sente constantemente sozinho, sozinha, tendo que lidar com emoções ou sentimentos como culpa, ansiedade, desânimo, raiva, tristeza. Isso vai te deixando cada vez pior. Sabe-se lá mais ansiosa, até deprimida. O que é lógico, não vai te ajudar, vai piorar o problema. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você se ver cada vez com menos tempo e condições de atingir o resultado que você quer, chegando quase a entrar em desespero? Então eu vou falar agora uma coisa para você, de coração. Nada disso que eu vou te falar aqui é mágica nem é fácil. E pode ser que você desanime nessa hora. Mas eu posso te dizer o seguinte, na conta final, o quanto vale tratar da sua vida como um todo, de maneira prática e efetiva, ao invés de continuar pulando de dieta em dieta, de queima aqui, queima ali, queima acolá? Como entender que a sua vida não é um fracasso e sim mais uma chance de fazer melhor? Entendendo como você realmente chegou até aqui, como você funciona e como você pode mudar. Mas o resultado depende das necessidades e da história de cada um. Curiosamente, para ganharmos tempo, precisamos vencer as expectativas ansiosas de curto prazo. Então eu quero muito tirar de você a ideia de resultado mágico. Não tem, não vou enganar você. E eu sei que você está cansada desses métodos batidos que ignoram a sua vida, as dificuldades que você tem e que não consegue superar ainda. Todo o preparo necessário para que você possa realmente atingir o resultado, simplesmente ninguém te fala.
Sabe por que eles te ignoram? Na verdade, eles não querem saber, ou por ignorância mesmo, no melhor sentido do termo, sequer sabem das suas necessidades para conseguir resolver a situação. Muitas vezes, na pior das hipóteses, só querem seu dinheiro. Eles não fazem a menor ideia ou nem querem saber como você está ou se você consegue preencher certas condições para aquilo que eles mandam você fazer. Eles não sabem da sua dificuldade em emagrecer e a relação disso com uma baixa autoestima, falta de autoconfiança e insegurança, desmotivação, dúvidas diversas, nem com todas as crenças disfuncionais que criam e sustentam ainda a sua dificuldade e se manter no peso adequado. E assim, você continua dentro desse ciclo vicioso de tentar emagrecer o tempo todo, sem ter nenhuma orientação faminta das verdadeiras orientações para a solução dos seus problemas. E aí não percebe o que mais você precisa entender. Por exemplo, uma das coisas que mais atrapalham são perfeccionismo, dificuldade em dizer não, falta de planejamento, as oscilações de humor e o estado emocional, as dificuldades nas relações interpessoais. Tudo isso é de fato que tem a ver diretamente com você não conseguir alcançar o resultado que você tanto quer. Alguma vez na sua vida alguém te mostrou o quanto compreender seus sentimentos e pensamentos eram primordiais para você entender as causas disso e atingir os seus resultados? Alguém ou algum desses programas deu a verdadeira relevância para isso ou relegam para segundo plano, na melhor das hipóteses, como apenas um pequeno obstáculo no caminho, os problemas psicológicos e emocionais? Porque agora todo mundo, quando aparece, fala mindset, hiperfoco, motivação, não sabe nem do que eles estão falando. Então a pergunta sempre fica pulando na sua cabeça. Por que, por mais que eu faça, eu não consigo emagrecer? O que tem de errado comigo? Por que se eu emagreço, eu não consigo manter? Será que o meu problema é físico? É hormonal? É genético? Ou é sem vergonhice mesmo? Dá uma olhadinha nesses exemplos que eu coloquei de quem participou do programa. Eu estou aqui hoje para falar sobre o meu tratamento com a doutora Vivian Leivas. Eu estou muito contente porque eu estou conseguindo eliminar os quilos que não estavam me fazendo bem. Até hoje eu consegui já por volta de 12 quilos. Eu sempre fiz muita dieta e não estava alcançando o objetivo. Então eu procurei a doutora Vivian, além do tratamento psicológico, fiz o tratamento de emagrecimento e é um divisor de águas. Estou muito contente porque eu aprendi a ver o alimento de uma outra forma. Então hoje eu me alimento de forma correta e estou fazendo exercícios físicos, continuo no tratamento, mas eu sei que agora é uma outra forma de ver o emagrecimento. E eu queria muito agradecer a doutora Vivian e quero continuar a fazer o tratamento para continuar me sentindo bem como pessoa. Muitas vezes as pessoas passam problemas que aparentemente não têm nada a ver com a dificuldade de emagrecer, mas uma insegurança, incluindo dificuldades profissionais, tensão do dia a dia, e aí ela ia comer para recarregar as energias. Olha, isso é muito comum. Elas sempre fizeram muita dieta e ficavam muito perdidas, desde a falta de organização e planejamento, até entenderem o que as levou ao problema, aprendendo a regular as emoções de forma saudável, aprender a ter prazeres diversos na vida, entendendo os seus pensamentos e fazendo suas próprias escolhas, enfim, mudando o comportamento. Eu também podia te mostrar algumas fotos de antes e depois das pessoas que me mandam, mas eu não quero. Sabe por quê? Porque eu não quero que você continue pensando que o mais importante é o resultado na balança. Fazer isso não é compreender as verdadeiras causas do problema e voltar ao efeito poste urinando no cachorro. Eu tenho 15 anos de experiência e sei como é. Já fui gordinha também. Sou psicóloga clínica, especialista em teorias cognitivas, hipnose e transtornos alimentares, com mais de 15 anos de experiência nos mais diversos tipos de atendimentos. Sou criadora do programa Forma e Mente, um método completo de emagrecimento que trabalha as crenças limitantes disfuncionais, a modificação dos comportamentos inadequados. Também realizo atendimentos individuais ou em grupo. E um dos grandes motivos de eu estar aqui agora é que eu nunca entendi nem mesmo como eu pude emagrecer naquela época. Então eu fui conhecendo outras pessoas que faziam tudo que a cartilha de emagrecimento tradicional mandava, mas não atingiam o resultado. E eu fui estudando e percebendo que mesmo as pessoas que emagrecem sem fazer nada, mesmo assim, elas não tinham se dado conta
porque conscientemente ela não percebeu que houve uma mudança nas chavinhas em algum momento das formas de encarar a vida, de pensar sobre si, sobre o futuro. E eu quero que você entenda tudo isso conscientemente. E tudo isso tem implícita a ideia de cuidar da sua saúde física, porque tudo se influencia. Eu quero que você entenda que está tudo conectado, físico, mental e emocional. Mas se não se trabalha a base, o resto não se sustenta. Isso serve até para você que está chegando na menopausa, se você tem síndrome do ovário policístico, se toma um remédio que te engorda, uma família que todo final de semana insiste em te levar para comer macarronada. Veja, eu estou pegando situações mais extremas, mas saiba que isso pode até dificultar. Só que não vai ser impeditivo para você emagrecer quando você estiver fortalecida. Mais do que nunca é preciso ter as bases constantemente fortalecidas e examinadas. Porque se você não entende o que passa dentro de você, você vai continuar sem saber como mudar, atirando para todos os lados. Vou te falar a realidade. As fórmulas prontas não te ensinam a pensar. A real causa de toda essa dificuldade está em como seu cérebro está configurado a partir dos pensamentos que geram as crenças e sentimentos, e onde o comportamento coloca a comida como uma necessidade aprendida para superar muitos desconfortos, independentemente da fome. E mesmo que o ganho de peso tivesse como causas exclusivas um problema estritamente orgânico de outros órgãos, principalmente ao invés do cérebro, manter-se em um estado de equilíbrio mental e emocional para emagrecer sempre será fundamental. Parece básico, né? Mas as pessoas não falam sobre isso. Então, treinar a sua mente e as suas emoções não é apenas uma ferramenta, é a ferramenta. E enquanto você não souber o que fazer, nem o que colocar no lugar da comida, o problema se perpetua. Eu não sei de onde começou essa ideia de que não é preciso se preparar e se planejar para uma mudança na vida. É como se quer se preparar para ir para outro local e ir se mudando de uma vez. Planejamento e preparação servem para qualquer coisa. E por que com o emagrecimento seria diferente? Se você sabe como funciona a sua mente e as suas emoções, você sabe como modificá-las. E com isso, a sua relação com a comida volta a ser natural. Como é que até então ensinaram o processo de emagrecimento para você? Você tem que isso, você tem que aquilo. Pode até substituir, se é legal, gasta pouco, é fácil de fazer, exercício XYZ, mas tem uma coisa, nada é mecânico. É preciso considerar o seu momento de vida, suas preferências, seu estado emocional. Para algo dar certo, é preciso entender o que deu errado, jogar fora o que não serve e aproveitar a aprendizagem. Na maioria das vezes, você fica só remoendo aquilo, não te ajuda e você não aprende com a experiência. Mas quem te ajuda quanto a isso? E o que você toma na linguagem popular é ranço. Ranço do que ia te fazer bem, que é de fato se alimentar bem, ter prazer naquilo que te faz bem, né? Fazer exercício. Você toma ranço até de você. Outro exemplo é quando você não puder comer em casa ou levar comida. Quando você estiver em eventos ou durante uma viagem, diante de um imprevisto. Pode ser uma ideia levar a comida, mas se você por algum motivo não tiver levado, nem quiser levar, como manter o equilíbrio nessas ocasiões e não ter pensamentos errôneos de que melhor é botar tudo a perder? E se houver um pequeno deslize e daqui a alguns anos você se imagina mantendo os bons hábitos ou, na verdade, o que você quer é eliminar os quilos para se livrar logo disso tudo? Como compreender a sua alimentação? Será possível um dia viver sem essa assombração como uma pessoa normal que você é? Na psicologia, estudamos aquilo que chamamos de pensamentos disfuncionais. E todos nós temos pensamentos disfuncionais ao longo da nossa vida, no nosso dia. Isso é normal de acontecer. O problema é que, sem a devida compreensão, somos levados a tomar atitudes por conta disso, sem um exame mais cuidadoso. E aí tendemos a encarar qualquer pensamento como uma verdade absoluta. Se não, vejamos o que você pensa sobre si mesma e sua relação com a alimentação. Isso é o que nós chamamos de distorção cognitiva. Eu sou uma gorda ridícula. Eu nunca vou ter uma vida normal porque eu sou gorda. Eu não consigo controlar o que como porque não tenho força de vontade e sou preguiçosa. Se eu não fizer assim, logo não vou conseguir. Se eu escapulir logo, desisto. E tem gente que tem um pensamento, e é muito comum a gente ouvir, com certeza você já deve ter escutado, e eu espero que você não tenha pensado, mas provavelmente você deve ter pensado. Ah, agora que deu errado, agora já era, vou comer mesmo. Imagina você usar a seguinte frase: agora que eu escorreguei do degrau da escada, vou sair rolando logo, batendo com a cabeça até chegar lá embaixo. Parece ridículo, né? Mas a gente não se dá conta que tem esses pensamentos em relação ao emagrecimento. Vamos continuar com os pensamentos disfuncionais e as distorções cognitivas.
Tive um dia muito ruim hoje, então eu mereço comer. Eu mereço comer aquela barra de chocolate. As distorções também podem ser de vários tipos e algumas delas são padrão 880, profecia autorrealizável, pensamento mágico. Todos esses comportamentos de dieta, de exercícios extenuantes que oferecem a solução para tudo, podem levar a mais problemas e a todas estas distorções da realidade. Outro dia eu fui no hospital e vi um homem que tinha feito a bariátrica há mais ou menos uns 2, 3 meses com a esposa. Eu fiquei tão chateada em ver que ele não estava preparado para as coisas que ele ia passar e estava passando, que ele não estava preparado nem para ter feito a cirurgia. E a esposa dele falando, pois é, ele acabou comendo mais do que devia e agora está passando mal. E algumas pessoas até achando engraçado, rindo. Ah, logo passa, né? Isso é assim mesmo, comeu demais, né? Gente, não é engraçado. É preciso entender o que leva alguém a comer de forma descontrolada ou inadequada. E não foi só porque ele comeu demais, rompendo os limites que o corpo mesmo já tinha. Ele sabia que não podia e ainda assim acabou fazendo e passou mal, mesmo com a cirurgia. E aí corria de enfermaria, da enfermaria para o banheiro para vomitar. E olha o ciclo que eu tenho falado aqui se perpetuando de novo. Porque em algum momento o seu cérebro aprendeu que a comida era importante para lidar com várias coisas que não eram sua nutrição fisiológica. Ou mesmo por prazer. E como você não as entende, come mais e fica pior, num processo que se alia à evitação do sofrimento. Em seguida um alívio, em seguida um sofrimento, em seguida um prazer, que, por sinal, prazer esse que também tem se tornado cada vez menor e mais desconfortável de comer. E grande parte da publicidade que a gente vê reforça esse estado, te deixando mais descrente, porque na verdade não te explicam nada, só enfiam um dedo na sua dor e usam isso a favor deles. Como é que você vai emagrecer se você se sente sufocada, desmotivada, perdida, frustrada? Se a cada vez que você tenta se olhar no espelho, se sente pior. Se quer sair de casa, mas só em pensar em encontrar outras pessoas, muitas vezes você fica totalmente num desânimo, num marasmo total. Se tentar emagrecer é perder as poucas coisas que te dão prazer. Você não precisa mais ter pensamentos obsessivos sobre o que comer ou não comer, se eu posso pensar, se eu posso comer, se eu não posso comer. Eu quero que você transforme tudo isso num processo natural. Então eu vou te mostrar um pouco mais de que forma você consegue ter esses resultados sem milagre, sem receitinha, sem fórmula mágica. Quando você pensa em emagrecer, só vem preocupação, até porque, insisto, emagrecer é uma consequência disso. Então é preciso que você tenha o preparo necessário para isso, sem ficar pensando nisso. A alimentação precisa fazer parte da sua vida e não o oposto. Ela deve ser natural e sustentável. E quanto mais você vê dietas, entra em páginas só de dietas, troca dieta e receita, mais você se mantém nessa gangorra também. E se eu te disser para você parar de pensar em verde, por exemplo, você pensa em verde ou não? É assim mesmo que a nossa mente funciona. Só que você continua pensando sobre comer e não comer. Com consciência das ferramentas, você muda esse cenário. Sabendo das suas necessidades, conhecendo seus pensamentos e sentimentos, você consegue ter a verdadeira liberdade de estado e, consequentemente, a mudança no seu corpo. Nós comemos por 2 motivos. Nós precisamos nos alimentar, fisiologicamente falando, né? E muitas vezes a gente alia a necessidade ao prazer. Então, é claro, eu não estou falando de um momento ou outro de descontração, você não sentir prazer. É bom, come por prazer mesmo. O importante é que você sinta isso sem culpa e tenha repertório suficiente para mais coisas prazerosas para lidar com maior satisfação e menor culpa. Inclusive, não preenchendo a sua vida com a alimentação. A outra causa é que sentimos um vazio e tentamos preencher esse vazio achando que é fome ou sabemos que não é fome, mas a única coisa que a gente realmente se sente melhor até então para evitar e lidar com emoções conflituosas é comendo. Emoções reprimidas como medo, tristeza, raiva podem nos levar para a comida. Alguns vão para o sexo, outros para a impulsividade, para as compras, para o ócio, para o jogo, enfim. E você foi para a comida. E você sabia que grande parte das pessoas que possuem esse problema crônico com a alimentação, que pode ser um transtorno alimentar ou não, tem outros transtornos como transtorno de ansiedade, depressão, além de uma qualidade de sono muito ruim e estresse elevados. Pessoas com problemas recorrentes e crônicos com a alimentação podem ter também transtorno alimentar específico, tendo como característica a distorção da imagem corporal, preocupação constante e excessiva com o peso e com a quantidade de comida ingerida, percepção de falta de controle. Por vezes isso é identificado como um transtorno específico, por outros inespecífico, mas em maior ou menor grau, as pessoas que estão sempre tentando emagrecer
relatam sintomas de angústia, pensamentos obsessivos sobre a forma do corpo e comida, baixa tolerância à frustração e um desânimo crescente sobre o sucesso do processo. Sendo tudo isso, por si só, um grande sofrimento para a vida de qualquer um. No nosso dia a dia, pode acontecer assim. Pensamos em algo desconfortável. Quanto maior o desconforto e automatização do cérebro, que significam as sinapses de compensação na comida bem consolidadas, maior a vontade irracional de comer e a dificuldade em resistir. Em algum momento, essa foi a melhor forma que seu organismo encontrou para lidar com algumas coisas ou dificuldades. E quanto mais vezes você faz isso, mais isso será reforçado no seu cérebro. E quanto menor o repertório, menor a resistência à comida. Você não sabe o porquê, só não consegue resistir, cedendo novamente a isso e depois se sentindo pior. Esta é uma explicação fisiológica e simples da sua sem-vergonhice. E olha só, não estou dizendo que você não precisa fazer algo, mas se você está aqui é porque eu acredito que você já esteja buscando mudar. Só que agora você vai ter as ferramentas certas para mudar. E como mudar isso? Para mudar seu corpo, mude primeiro como você se enxerga e entenda a sua própria história. Todo comportamento tem uma função, uma busca para te deixar em um estado mais equilibrado e mais feliz. E há sempre pensamentos e sentimentos envolvidos nisso. Vou te dar um exemplo mais prático sobre como você pode trabalhar esses pensamentos disfuncionais, essas distorções cognitivas. O típico pensamento do eu mereço, então eu vou comer. Eu gostaria que você se perguntasse: o que realmente acho que mereço e quero merecer? O que eu estou buscando de emocional nesse alimento agora que me faz acreditar que eu mereça comer e que daí eu acabe me alimentando de algo que, na verdade, eu precisaria emocionalmente? Depois que você responder a estas perguntas, faça um novo tipo de pergunta. Eu acho que comer, mesmo estando sem fome, é questão de merecimento? Eu mereço engordar e viver frustrada, infeliz? Este é apenas um exemplo das mais variadas formas que você vai aprender para lidar com o problema de frente, com a causa e também com a solução, a fim de criar maiores repertórios e uma realidade melhor, a que você quer, não sendo mais dependente de nenhum cardápio ou plano de exercício XPTO e nem de mim. Porque você precisa de aprendizagem, saber como dirigir o seu carro aí dentro, pegar o volante dele. A pessoa que deseja emagrecer também precisa se organizar mentalmente, emocionalmente, comportamentalmente, definir as suas prioridades. Prioridades, gente, não são secundidades. Vamos mudar a noção de cuidar de si quando sobra um tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver que trabalhar, quando eu tiver que cuidar, quando eu tiver que isso, que aquilo, aí eu vou me cuidar e emagrecer. Não. A gente aprende a deixar de lado, de se deixar de lado e não pode. Não, as coisas não precisam necessariamente ser excludentes. Você pode continuar sendo a pessoa incrível que você é, mas aqui em off, deixa eu te falar. Quanto mais você se doar, mais você vai se consumir. E mais você vai cometer excessos com a comida. E esse é um problema, essa é uma distorção cognitiva do padrão 880. E vale literalmente para a alimentação e para a vida. Então, outro exercício que eu sugiro que você faça é começar anotando todas as suas atividades. Só as anote por enquanto, sem se preocupar em criar qualquer ordem nelas. Quando você tiver acabado de fazer isso, agora sim, separe as que são realmente prioridade e reflita. Se você não fizer, ninguém, de verdade, ninguém jamais vai fazer, mesmo que você fique doente. Algumas podem esperar ou serem passadas para outra pessoa. Se puderem, delegue, converse com as pessoas. Porque é aquela velha e batida frase, mas real. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que cuidar da doença. E aí, ninguém vai ficar bem. Então, vamos lá. Vá listando as prioridades que são importantes para a sua vida e dê uma nota para cada uma delas. Observe se o emagrecimento entrou verdadeiramente aí, ou mesmo que tenha posto na prática, se ao longo da semana você não vai pensando que tem outras coisas para fazer no lugar, depois eu vejo isso, se sentindo mal até em se priorizar. Observe o que você faz ou já fez e estabeleça um horário adequado para colocar as coisas em prática. Lembrando que aqui eu vou falar repetidamente sobre emagrecimento, porque eu sei que é o que você veio buscar. Mas saiba que o que a gente planeja para você é muito mais do que isso. A gente não persegue isso como a meta principal. Fazer isso é repetir o erro e as receitinhas que todo mundo já fez com você. Mas então é para continuar acima do peso? Não, é para a gente quebrar a ordem. Para a gente sair do efeito poste urinando no cachorro.
Existem muitos outros motivos, mas eu vou falar um pouco mais sobre os principais e as mais conhecidas distorções cognitivas e distúrbios. Perfeccionismo, pensamento 880, tudo ou nada, é aquela pessoa que acha que nunca o que faz está bom. É o famoso, se eu falhar na minha alimentação hoje, então botei tudo a perder. Então que se dane. É o que a gente brincou agora há pouco. Imagina uma pessoa que tropeça da escada e fala, agora que eu tropecei, eu vou sair rolando até bater com a cabeça. Psicopatologias de humor. Aqui a gente entra num aspecto bem profundo mesmo, porque é uma queixa comum. A pessoa dizer que come demais por conta da ansiedade. E algumas situações internas ou externas estão provocando uma grande angústia e desconforto nela. E aí o cérebro, acostumado que está a lhe aliviar como uma única forma, que é comendo, traz a necessidade incontrolável do alívio, da dopamina através da comida. Essa dependência da comida já é comprovadamente relacionada às áreas de recompensa do cérebro, num processo fisiológico, não apenas de comportamento. Problemas com a autoestima. Estar acima do peso faz a autoestima da pessoa piorar. E muitas vezes você sente vergonha do seu próprio corpo, evita sair de casa e geralmente sobra a companhia da comida e você se vê sem alternativas, não é mesmo? A dificuldade de autoaceitação com o corpo e uma insatisfação consigo mesma de modo geral acaba te levando a comer mais e o comer mais faz você acreditar não ser digna de autoestima e por aí vai. Vamos aprender a quebrar esse ciclo, que não é ser bonita para ter autoestima e quando emagrecer que eu vou ser bonita, é se gostar para emagrecer. Dificuldades interpessoais. Então você pode ficar mais isolado, que muitas vezes não era o seu desejo genuíno. Infelizmente, há algumas pessoas que sofreram bullying, o que por defesa faz a pessoa acima do peso generalizar as experiências com as demais pessoas e a desenvolver um quadro de fobia social até. Isso tudo pode também provocar o comer de modo impulsivo numa retroalimentação contínua, uma coisa levando a outra. Vou te passar outro exercício. A partir de agora, quando você for se alimentar e perceber que está exagerando, pare e observe. O que estava acontecendo antes? O que eu estava sentindo e pensando? E anote. Faça isso durante uma semana e você provavelmente vai ter identificado quais os maiores gatilhos, emoções e pensamentos que te levam a comer exageradamente, de forma a preencher algum desconforto. E em seguida, sugiro a você o seguinte. Vou pedir que agora você se permita fechar os olhos. Feche os olhos e agora pense. O que você gostaria de modificar em você ou na sua vida agora? Isso, imagine e perceba um pouquinho. Ainda de olhos fechados, queria que você se permitisse entrar nessa imaginação. Como quando nós éramos criança e brincávamos de faz de conta, se permita. Para a nossa imaginação, nada é impossível. Agora, eu quero que você seja esta pessoa. Ou imagine alguém que você admira com estas características. Como ela pensa, o que ela sente. Como ela se comporta. O que ela pensa a respeito da vida, de si mesma. Quais ações e recursos ela teve que utilizar para orquestrar esta mudança. Confiança, alegria, paz, força, amor. Eu quero que você seja esta pessoa completamente agora. Perceba o que aconteceu e deixe que todos estes recursos sejam ativados dentro de você, se mantenham. Porque se vieram,
Mesmo que você acredite que nunca os tenha experimentado, você é humana e com certeza tem acesso a tudo isso. E se já está aí dentro de você, você tem as sementes da mudança. Percebe agora o quanto sua relação com a comida é emocional e que isso está sabotando todos os seus esforços para ter uma vida leve, impedindo você de conquistar ou sustentar o emagrecimento, que é o que você tanto quer? Estabelecemos conceitos como o da nutrição emocional, considerando que toda alimentação desregrada é oriunda de alguma função positiva na nossa vida que ela tentou gerar. Ou seja, se você come sem necessariamente estar com fome, há uma necessidade de trabalhar algo que deveria ser visto psicologicamente, emocionalmente, ao invés de comido. Quando você entende isso com compaixão por você mesmo, você mesma, sua vida fica leve, ainda melhor e mais enriquecida, alimentada. E aí você finalmente emagrece. Então, a proposta aqui é cuidar de você primeiro, completamente, para você emagrecer depois. Entender por que você faz o que faz, para saber de que forma fazer diferente. Então, o enfoque é que as crenças, as emoções, os pensamentos, comportamentos que geram o ganho e manutenção do peso sejam trabalhados. Não tem como ser diferente. A raiz de todos os nossos problemas e soluções está nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, na mudança de comportamentos. Descobrindo isso, você consegue derrubar todas as peças do dominó e aí consegue comer de forma mais saudável, fazer atividades físicas, sair mais, gostar mais de você, consegue se olhar no espelho e ter mais saúde, principalmente viver com leveza e plenitude. Com isso tudo, com toda essa percepção, tudo volta a fluir e emagrecer vem como resultado. O objetivo do nosso programa é que você tenha consciente tudo aquilo que até hoje foi automático. Quantas coisas você faz na vida que você tem consciência? E quantas coisas você acha que faz porque quis e, na verdade, não teve escolha? Você transforma o que deseja em hábitos ou deixa que os hábitos automáticos mudem você? Nós queremos te dar consciência e ferramentas para que você consiga emagrecer, modificando o que você tem de regrinha ainda, para o estabelecimento de novos padrões, novas estratégias, novas formas e novas estratégias neuronais, porque tudo funciona em conjunto. Se você passou uma grande parte da sua vida lidando com alimentação e com toda essa luta para emagrecer, de um modo é como se a estrada asfaltada para o caminho mais conhecido aí dentro do seu cérebro, fosse essa estrada. Já o trajeto para o emagrecimento parece uma estrada de terra cheia de poeiras e empecilhos, obstáculos perigosos, quase inviável para você atravessar. Então assim você vai aos poucos mudando a ideia de que emagrecer precisa ser uma guerra, consolidando o que deseja e enfraquecendo o que não deseja. Tudo usando as ferramentas certas para acessar o que tem aí dentro de você. Então, uma das minhas propostas é democratizar e popularizar o entendimento da importância da psicologia para ajudar as pessoas que não conseguem emagrecer ou não conseguem manter um peso saudável, um problema crônico que elas possuem há muitos anos, sem solução aparente. E com isso, eu quero que você tenha segurança sobre um método eficaz baseado numa terapia comprovada. Trabalhe para vencer o medo exagerado, vencendo a culpa, a vergonha, aprendendo a lidar com as angústias, e aí sim você vai conseguir de forma mais leve, sem frustração, tristeza ou raiva de si mesma, atingir o resultado que você quer. Eu quero que você possa comer sem ficar se preocupando com isso o tempo todo, que você possa comer coisas que gosta, ter verdadeira autonomia sobre a própria vida e possa fazer suas escolhas por conta da autoconsciência que você adquiriu sobre os seus pensamentos, sentimentos, do seu próprio corpo. Que simplesmente pare de se recriminar e se importar quando fizerem isso. Poder se olhar no espelho e gostar de si e do que você vê. E isso independentemente do peso, tá? A gente vai chegar lá. Ser quem é, sem rótulos, ser plena. Ser uma pessoa plena, para que assim você possa cuidar de si e se saciar emocionalmente.
Eu quero te mostrar como criar uma mentalidade positiva em relação ao emagrecimento e como você pode fazer para lidar com as distorções cognitivas que surgiram ou podem surgir durante o processo. Quero que você aprenda a construir hábitos saudáveis de forma gradual e sustentável para que o emagrecimento faça parte do seu estilo de vida e não o contrário, se forçando a fazer algo que não faça sentido para você. Isso vai ser feito após você conhecer o que acontece e o que funciona melhor para você. Saber realmente quem é te faz escolher o que quer e onde quer chegar. Assim você para de comer o que sente, de viver em torno da comida como única fonte de prazer e alívio. Você pode ver o poder e o valor que existe em você primeiro, para depois ter subsídios para emagrecer. No nosso programa veremos um sistema de atividades, de organização, vamos entender como as coisas funcionam, reprogramação mental. Tem mais de 80 vídeos gravados, exercícios mentais diários e semanais, baseados no que existe de mais moderno e comprovado, técnicas cognitivo-comportamentais, exercícios de mindfulness e auto-hipnose, tudo para te ajudar a conquistar e sustentar o seu resultado. Esqueça soluções falsas, inconscientes. O programa Forma em Mente é a chave para alcançar um emagrecimento saudável, sustentável, consciente. E você pode acessar agora mesmo, ter acesso aos conteúdos exclusivos desse programa. Olha só o que mais a gente tem lá. O entendimento dos transtornos que te atrapalham e impedem você a manter sua mente, emoções e comportamentos equilibrados para emagrecer. Você vai aprender sobre o quanto o estresse e a insônia atrapalham e o quanto o controle deles pode ajudar. Vencendo a ansiedade para emagrecer, a gente vai falar com maiores detalhes sobre ela. Organização de rotina para emagrecer. Reeducação alimentar completa, todo um processo de consciência alimentar. Mudando padrões de pensamento e emoções para emagrecer. SOS e estratégias detalhadas de alívio. Regulação mental e emocional para emagrecimento. Durante o processo, é preciso treinar, errar e repetir para aprender. E você vai aprender isso. Treinamento em hipnose para emagrecer. Aprenda a praticar hipnose e começar a entender, a fazer mudanças na neuroplasticidade cerebral. Reprogramação mental diária. Mais exercícios que internalizam e tornam prazerosa a ideia da prática das atividades físicas, a melhoria da alimentação, a motivação e propósito. Tudo isso continuamente para a conquista dos objetivos da sua vida. Fazendo os exercícios mentais todos os dias, você reforça novas sinapses para a mudança do seu comportamento. Apoio da comunidade. Você vai ter a oportunidade de ter uma rede de apoio e compartilhar experiências e ajuda no nosso grupo exclusivo. Além disso, estaremos aqui para te ajudar. E não pense que deixamos de colocar a organização alimentar e das atividades físicas junto, não. Elas fazem parte do processo e da mudança do seu comportamento. Só que não colocamos as mesmas coisas como o foco principal para você estar preparada para mudar. Porque muita coisa você já tem aí. Vai ter milagre? Não. Você vai poder descobrir coisas muito mais importantes na vida do que ficar pensando obsessivamente sobre conseguir ou não emagrecer o tempo todo. Seguindo um método, você leva muito mais do que diminuir as medidas do seu corpo. Agora, com certeza, eu preciso deixar a sua oferta aqui por pouco tempo, até para a gente conseguir entregar e dar suporte para você da melhor forma. Você já parou para refletir o quanto gastou em remédios, dietas, médicos, cirurgias e outros métodos para emagrecer? E o quanto você costuma gastar em um final de semana para sair? Agora, pensa no valor que tem alcançar seu sonho de se sentir uma pessoa livre e transformada. Imagina poder desfrutar tranquilamente de momentos na praia, ao lado de alguém, como estar também em festas, se sentindo confortável nas suas roupas, independentemente das medidas. Considere quanto vale estar em paz consigo, tendo um corpo que reflita quem você realmente é depois, sem nada apertando ou limitando a sua vida. E a partir do seu autoconhecimento com responsabilidade por uma escolha sua, pelo seu amor próprio, da forma que você quer, e não pela imposição da tentativa ou depreciação de alguém, você consegue os resultados. Quanto vale investir em você? Olha, sendo bem sincera, esse programa valeria mais ou menos uns R$2.000. Mas eu quero democratizar esse acesso. Eu estou lançando esse programa mais amplamente agora, por um valor especial. Você vai pagar menos do que uma TV por assinatura, que um lanche. É um negócio absurdo. Por todo o trabalho que nós tivemos, você vai ter um resultado muito maior. E quando eu voltar a vender esse programa, com certeza não vai ser com esse valor. Eu vou te passar a condição. Tá preparada?
Vou liberar a inscrição, hein? Pode ser que amanhã isso já tenha acabado. Então, se você quer ter acesso ao método que vai mudar a tua vida, você vai ver que o acesso está todo liberado, não tem mentirinha nem pegadinha não, nenhum cadeadinho. Ele está todo liberado para você. Eu tenho certeza que esse método ele serve para você. Eu sei que se você conhecer, você vai ficar com a gente. O ganho de peso e o emagrecimento começam e terminam na mente. Zero receitinha, você comandando a sua vida.